Come on, car isn't gonna move itself. Sheesh. I thought the car was supposed to move us. Wouldn't that be nice? Can it? Ready, steady. Push! 10 anos depois de sua revelação original com o nome de Final Fantasy Versus 13, Final Fantasy XV finalmente chegou aos consoles. Mas, por mais que todo esse tempo de espera tenha servido para fazer com que a nossa ansiedade pelo jogo aumentasse cada vez mais, isso também vem acompanhado por um ponto negativo. Afinal, a cada novo vídeo e demonstração liberados pela Square Enix ao longo da última década, as expectativas dos fãs cresciam mais e mais. E aí, agora que finalmente temos acesso ao game, será que ele consegue alcançar ou superar esse hype? Ou ele acabou se tornando grande demais? Falando primeiro do que é mais óbvio, Final Fantasy XV tem gráficos verdadeiramente lindos, ao ponto de que podemos dizer até que o jogo teve um upgrade visual com relação à sua primeira demo. Mesmo se você não tiver um PS4 Pro e uma TV com HDR, o game consegue impressionar pela quantidade de detalhes e pela simples beleza de seu mundo aberto. As grandes planícies, desertos e lagos, as estradas, cidades, estruturas, o céu noturno estrelado, tudo aqui é pretexto para você dar aquela descidinha do carro e parar para tirar uma foto. Falando no carro, a gente tem que dizer que você vai passar um bom tempo dentro dele, especialmente no começo. Como o mundo de Final Fantasy XV é enorme, ir andando até cada um de seus destinos é algo impraticável. Aqui entra um dos pontos mais incômodos do jogo inteiro, que é a direção do carrão de Noctis e seus amigos, o Regalia. O jogo oferece um modo automático e outro manual de direção. Mas como as estradas praticamente servem como trilhos para o carro, a única diferença é o fato de que, no manual, é você quem escolhe se vai virar à direita ou à esquerda nas curvas. A falta de liberdade na direção e o fato de que o Fast Travel só é desbloqueado depois que você já esteve no lugar para onde quer ir, fazem com que o começo do jogo seja um pouco cansativo. A coisa só muda de figura depois de algumas horas, quando os Chocobos são desbloqueados e a exploração do mundo de Ios se torna bem mais divertida. O lado bom de todo esse tempo que você vai passar andando por aí com Noctis e seus amigos é que você vai poder curtir os diálogos entre os personagens. Prompto, Gladiolus e Ignis são amigos de longa data do príncipe e realmente agem como tal, sempre se apoiando e se zoando. O desenvolvimento do grupo acontece de forma natural e logo você está tão próximo deles que sabe até que Prompto odeia insetos, mas ama chocobos. E até canta sobre eles quando você menos esperar. A Square acertou em cheio na escolha do relacionamento de quase irmãos entre eles, e com isso faz os jogadores se sentirem parte da família. Quando não estiver andando por aí para fazer side quests ou missões, tirando fotos em paisagens deslumbrantes ou pescando tranquilamente, você provavelmente vai estar lutando. O combate de Final Fantasy XV é totalmente diferente de qualquer jogo da série, abandonando o esquema de turnos para adotar um esquema de ação quase pura. E dizemos quase porque aqui não basta apertar botões sem parar. É preciso também saber quando se esquivar, quais armas usar e como contra-atacar. Os controles são bastante intuitivos, e se você quiser, pode aprender tudo em um longo tutorial logo antes de começar a jogar. E se essa pegada de ação constante não for muito seu estilo, você pode ativar o modo estratégico para conseguir congelar o tempo por alguns instantes durante as lutas, analisando a situação e escolhendo o que fazer para vencer. Por mais que pareça confuso no começo, o sistema de combate de Final Fantasy XV acaba se mostrando muito intuitivo e divertido, com uma variação constante que não deixa você se cansar. Exceto quando a câmera pira em ambientes fechados e estreitos, mas isso não é muito frequente e não chega a estragar a diversão. As magias e invocações, por mais impressionantes que sejam, talvez não agradem muito aos fãs mais antigos por causa de sua pouca variedade. Elas estão lá e frequentemente fazem a diferença entre a vitória e a derrota, mas não conseguem ser tão ricas quanto as dos títulos anteriores. Além da direção do carro, uma coisa que incomodou na primeira metade do jogo foi o fato de que a história principal parece algo distante, que está acontecendo fora da sua vista. Para que essa sensação diminua um pouco no começo, o ideal é assistir ao filme Kingslave antes de jogar Final Fantasy XV. É possível entender perfeitamente tudo o que está acontecendo sem ver o filme, mas não dá para negar que ele faz o começo do game ser muito mais legal. Além disso, algumas decisões tomadas pelos protagonistas parecem não fazer muito sentido, especialmente no que diz respeito ao seu relacionamento com os inimigos. A coisa muda bastante de figura na segunda metade do jogo, quando o mundo aberto é deixado para trás e você passa a seguir por vários calabouços em ambientes menores, mas não menos impressionantes. Embora no começo a ameaça do Império pareça algo meramente político, é nos últimos capítulos do game que o peso dos acontecimentos da história se revela de verdade, levando a uma sequência de confrontos verdadeiramente épicos. Com tudo isso que falamos, Final Fantasy XV, Final Fantasy XV, chega como um excelente jogo e realmente consegue renovar a franquia de uma forma impressionante.
Por mais que algumas coisas, como as magias, deixem a desejar para os fãs mais antigos, o conjunto da obra oferece uma série de detalhes nostálgicos que vão agradar quem acompanha a série há anos. Somando a isso, os visuais impressionantes e o combate divertido e robusto, temos aí o resultado de uma fórmula que realmente deve prender novatos e veteranos por horas e mais horas. A história tem seus altos e baixos, mas a construção da relação entre Noctis e seus amigos é tão bem feita que é impossível não se importar com eles e desejar seguir ao lado até o fim. Considerando toda a expectativa de 10 anos de espera, o título não é tudo o que poderia ser, mas ainda assim, o que nós recebemos da Square Enix em Final Fantasy XV é sem dúvida um jogo memorável e inesquecível.